Já estamos ao vivo, hoje duas lives incríveis. Começo agora com a Isadora Ferriti, grande atriz, que já está aqui, minha convidada já chegou. Ela é uma mulher de teatro pontual. E eu já digitei aqui ao fundo Marlene Collet, fixo o comentário. Dá oi para minha convidada. Então agora às 21 com a Isadora e depois às 22 com o Bruno Fagundes. Deixa eu chamar a Isadora aqui, porque a gente tem história demais para conversar. E aí, amigo, a gente está batendo papo. Anne de Souza, o público vem chegando e vem se acomodando. É, Oi, meu amor! E aí, querido? Tudo bem? Tudo bom? Vou até tirar o óculos. Ai, você, esse Não precisa ler nada sorrisão, mesmo, né? esse sorrisão bonito iluminando a minha sala toda. Menina, eu queria fazer a bonita sem óculos, mas eu não enxergo nada. Eu quero te ver. Ó, Olha, eu bonito. também. Você sabe que eu pus até um óculos mais colorido em sua homenagem. Você é muito solar, então eu peguei esse óculos mais colorido. Adorei, minha cor favorita. Olha só, a Anne de Souza já está aqui, o El Rockers, esse menino lindo, que é um super artista plástico de São Paulo. Ângela Ladeira Santos, Jarbas Nascimento. Chiferrite, Clícia Moura. O que o Chiferrite é seu? Chiferrite? É. Xi, não sei. Deve ser algum primo. Os Ferrite a gente se chama de brimo. Deve ser Brimo. algum brimo. Olha, eu tô tentando fazer o celular parar e não tô parando. Não tô Mas conseguindo. Ele ele vai parar. para. Mas tô aqui, tá tudo bem. Tá tudo Xi, bem. agora eu fiquei curiosa para saber quem que é. Deve ser algum primo, mas com esse nome eu não tô reconhecendo. Olha só, vamos começar costurando a sua história. Por favor, namorando o teu currículo. Hum, Você é filha de dois grandes atores, né? sim. Malu Rocha, uma grande atriz, e Zanoni Ferriti, seu pai, um grande ator, um homem lindo, aquele bigode, aqueles cabelos pretos, né? Maravilhoso. Um homem lindo, maravilhoso, e seu pai era, na geração dele, foi um dos grandes atores, né? Assim, É. acredito que se seu pai não tivesse nos deixado de uma forma precoce, né? Seu pai é sempre reverenciado e teria continuado fazendo grandes trabalhos. Qual é a principal lembrança que você tem quando a gente fala da Malu e do Zanoni? Então, nossa, já vem 500 coisas na cabeça. É porque assim, eu estava numa. Eu estou fazendo a parte agora do Rede de Leituras, né? É um movimento muito bacana. E Sim, aí tem algum Marcelinho, Marcela Airoldi, Marcela maravilhoso. Airoldi, Thiago Albanese e uma galera gigante. E tem algumas facções dentro desse, tem umas subdivisões. Então, uma delas é o feminino. Então, é um grupo só de mulheres que está pensando no que fazer junto e tal. E veio o tema de maternidade, né? Eu vou linkar, eu vou chegar aí onde você perguntou, não mudei aquela louca que você pergunta que horas são, ela fala azul. Calma aí. Tamo junto, aqui é Tá. bate-papo, fica tranquilo, você sabe. E, falando de maternidade, eu disse assim, eu não sou mãe, né? Eu não sei dizer isso, mas como filha, porque todas sentem essa questão da culpa, não pode levar a criança para o teatro, porque daí a criança tem que dormir cedo, mas daí se deixa a criança com babá, eu quero estar junto, como é, tem sempre essa questão, né? E aí eu disse, olha, como filha, eu posso dizer que as melhores lembranças que eu tenho dos meus pais eram no teatro, sabe? Eles não, muitas vezes não tinham, geralmente não tinha babá, e eu ia junto. Então a minha mãe fazia uma coisa muito esperta.
Que era assim, para eu não ficar entediada, ela me dava sempre uma função. Então, sempre que eu ia assistir os ensaios, que era todo dia, ela pedia para eu anotar observações e depois dizer para ela. Ela parava e dizia: o que é que você achou do ensaio de hoje? Mas eu com 5 anos de idade, entendeu? Ah, eu achei aquela cena meio arrastada. Ela, faz sentido, estava arrastada mesmo. Isso, para Então você mim, começou no teatro com a crítica. foi. Exatamente. Essa questão de ter que elaborar uma opinião sobre, sabe? Para poder falar sobre. Era uma coisa que para mim me enganchava, né? Me chamava muito. E fazia com que eu me sentisse muito próxima a eles, né? Então, o Zanoni morreu, eu não tinha nem 5 anos ainda. E eu lembro dele em cena. Eu lembro do Santo Inquérito. Eu lembro de umas imagens dele no Santo Inquérito. Então, eu assistia da cabine de luz, sabe? Era uma coisa que era muito impactante para mim ali, criança, escondida. Então, eu me lembro da cabine de luz, eu lembro dele em cena. Eu lembro dessas O Zanoni opiniões. era alto? Era um homem alto? Veja bem, eu era muito baixinha na época, eu tinha 4 anos, então, mas eu acho que ele era alto, sim. Eu não sei quanto ele tinha de altura, mas eu acho que ele era alto. Mas porque a gente vê nas fotos, né, assim, o Zanoni um homem esguio, né? Então a gente tem a impressão que ele era um homem alto, né? Mas eu acho que ele era, sim, eu acho que ele era alto. E é isso, as lembranças mais fortes que eu tenho dos dois sempre era algo relacionado a teatro. Mesmo ela, que morreu muito mais, né, há 7 anos, assim, convivi muito, mas era onde a gente se comunicava, falando de peça, discutia, brigava, porque tinha às vezes opiniões, né, diferentes, mas era uma coisa que nos unia muito. O que fez também eu ter uma relação, eu acho, muito religiosa com o teatro, sabe? Teatro, para mim, é um lugar sagrado, porque é um pouco o lugar onde eu me encontro sempre. Enfim, eu sempre me comunico assim com meu. Não que eu me comunique, eu não tenho esses poderes, mas assim, eu sempre mentalizo meu pai, sempre falo para ele, sempre penso o que ele acharia disso, se ele estaria, né? Foi um peso usar o sobrenome dele e tudo. Então, para mim, sempre tem um pouco essa relação assim de casa, de pai e mãe. Olha só, Silvio Roncolato está aqui, está dizendo que eles estão assistindo a gente, Nenê, Eliana e eu curtindo. Ah, que legal! O pessoal deixou a Nenê assistir hoje, Silvio. Rafael Garcês, ator e diretor. Karina Soares, a jornalista Analice Nicolau. Thiago Carrara, produtor, realizador de eventos. O pessoal está aqui com a gente. E assim, a sua história até de antes e depois e durante teatral, né? Porque sua mãe foi casada com o Jonas Bloch, depois com o Zanoni, e depois, como você disse, você tinha 5 anos quando... Ó, Léo Pacheco chegou aqui agora. Léo Pacheco. Amor da minha vida! Tô nervosa, meu Deus. Maravilhoso. Léo vai estar no Rede de Leituras. Divulguei a leitura do Léo, especial de Dia dos Pais. Especial de Dia dos Pais no domingo. Maravilhoso. Isso. Maria Laura Cravo tá te chamando de maravilhosa. Minha aluna. Sim, porque eu também sou professora, coordenadora, locutora. Isso, tem muita coisa pra gente contar aí. Mas, como você disse, você tinha só 5 anos quando o Zanoni partiu. E a sua mãe se casou com o Erson. Exatamente. O Erson, eu ainda chamo ele de pai. É uma licença poética. Ele não é meu pai. Mas ele me educou, né? Ele foi o pai de criação, assim, né? Eles foram casados oficialmente 14, 15 anos. Mas, assim, dos meus menos de 5 anos, porque quando o Zanoni morreu, ele já era namorado da minha mãe, né? No mesmo ano eles se casaram. Então, todo o meu início... E ele é um super paizão, tanto que ele tem uma coleção de filhos, ele tem muitos filhos.
E ele é aquele pai que participa, assim, eu lembro de um menino que eu era apaixonada, ele foi no restaurante junto para conhecer, mas era assim, como amigo, sabe, para dizer, não, acho que ele é um cara legal. Ele era, assim, ele é super participativo, né? E na profissão ele me influenciou muito, não em trabalhos, a gente nunca trabalhou junto nem nada, mas em como lidar, né? Em como se relacionar com a profissão, assim. O Emerson tem uma coisa muito operário, assim. Ele fala, a única coisa que pode te garantir segurança é você saber tudo sobre o que eles estão falando. Estude tudo e todos os assuntos relacionados. Aí depois, na hora, você fica bem tranquila, porque tá tudo certo. Ele me ensinou a ser CDF, basicamente. Só para quem está assistindo aí que não sacou, a Isadora Ferrit ela é filha de dois grandes atores. Né? É. Três, né? Malu, e ela tem dois papais. O papai Zanoni Ferrit e o papai Erson Capri, né? Então, assim, não tinha como fugir. A sua manjedoura foi quase um palco, tablado. Não tinha Foi. como fugir desse espaço, né? Mas a culpa é do Dario Fo, do Renato Borg, do Jean Francesco Guarnieri, todos eles têm culpa igual, porque eles faziam uma peça com o Erson e que depois a minha mãe entrou para substituir a Beth Mendes, que era Pegue Não Pague, que o texto se chama Não Se Paga, Não Se Paga, o original, do Dario Fo, mas eles traduziram para Pegue Não Pague. E eu tinha 7 anos, exatamente. Eu me lembro da peça inteira, Pedro, inteira, do começo ao fim. Eu lembro das músicas. Eu encontrei o Renato Borg anos depois, porque eu era da turma da Luciana Borg, que é a sobrinha dele, na Cal. Maravilhosa, e a gente retomou. Luciana. Maravilhosa. Ambos vão estar aqui, viu? Luciana, maravilhosos os indicação dois. de José Antelo, e o Borg, eu falei com o Renato Borg hoje. Eu sou completamente apaixonada por ele, completamente, porque... Um parênteses, o Renato Borg é o nosso eterno rei da vela, né? E quando eu encontrei com ele, eu comecei a falar, você lembra daquela hora que você falava isso? Daquela hora que... Daí eu comecei a falar de tantos detalhes que ele não lembrava. Porque uma peça que tinha... Entendeu? Eu tinha 7 anos, ou seja, faz 39 anos isso. Só que me marcou demais, assim, aí eu comecei, a música que eles cantavam e tudo, e era um teatro muito potente, era muito engraçado, mas tinha um cunho político muito grande, e o público ficava fascinado, então aquilo ali me enlouqueceu, foi ali que eu falei, eu quero ficar aqui. Para sempre. Para sempre. Olha só, Eugênio Amaral está aqui, Gabriel Raron, Charles Miara, querido Charles, grande ator, Daniel Pereira também, ator de Santa Catarina, um ator incrível, Val Canho, cunhada do Zé Maurício Canho, minha prima, José Mir, que está mandando saudades, Isadora. José... sabe o que acontece? Eu vou te explicar. É o Jô maravilhoso. Fizemos o Abajur Lilás juntos. E aí? Para segurar o celular, tem umas canetas na frente. Eu não vejo quem está escrevendo. Você vai falando para mim. Vou te falando. É quase que seu arquivo confidencial aqui. O pessoal vai te homenageando, vai dizendo que te ama e eu vou te mandando por aqui. Tá ótimo. No meio de uma pandemia, já nada. Você entrou aí, Abajur Lilás. Vamos falar de Abajur Lilás. O Plínio, eu conheci o Plínio, né? Porque ele era muito amigo da minha mãe. E eu montei a Mancha Roxa, eu fiz como atriz, era a direção do Laje. Foi uma montagem sensacional e foi muito marcante para mim, especialmente porque foi a primeira vez que eu contracenei com a minha mãe. Ela estava também no elenco e foi sensacional. E depois o Abajur Lilás, que era a direção do Garoli, com a Fernanda Viacava, que é parceiraça, virou assim... Já fizemos 3 peças juntas, agora eu dirigi uma leitura na rede de leituras com ela e foi assim, incrível. Enfim, amo, adoro ela. Uma super experiência. E o Jô, éramos
e os outros todos, enfim. Foi uma experiência A Mancha incrível. Roxa, um texto que o Plínio escreveu para Valderez, né? Valderez, minha conterrânea de Ribeirão Preto, e você ter a oportunidade. E como que era esta relação? Porque o Mancha Roxa é um texto, como a grande maioria dos textos do Plínio, mas é um texto denso, é um texto profundo. Como era dividir não só o palco, mas a temática com a sua mãe? É que é considerado o texto mais violento dele, né? Alguém falou isso uma vez, a gente leu isso em algum lugar. É, ali era muito terreno dela, né? Porque ela já tinha feito muito Plínio Marcos, sabe? Ela trabalhou com ele, eles faziam teatro nas gafieiras, sabe? Eles iam para os sindicatos e faziam várias coisas. Para mim era uma coisa um pouco mais nova. E o meu jeito de trabalhar era muito diferente do dela. Então foi eu acho que foi um pouco um divisor de águas na nossa relação de mãe e filha, assim, mudou um pouco a nossa relação, porque ali eu vi, era minha mãe, mas o meu jeito de trabalhar é o meu jeito de trabalhar, e ela inclusive, vendo, ela dizia que achava que a maneira, não estou falando de qualidade, evidente que não, que o Zanoni era um deus, mas assim, a maneira de abordar o trabalho, a maneira de chegar, a maneira de trabalhar, ela falava, meu Deus, isso é DNA, você é igual ao seu pai, que era um estilo muito diferente do dela, entendeu? Então, eu acho que a gente se reviu, assim, estando ali as duas no palco, entendeu? E ela tinha muita dificuldade, porque de uma cena que ela tinha que me chutar e me xingar, me chutar mesmo. Aí ela dava uns chutinhos meio caô, assim. O Laje sacaneava, falava, vai, Manu! E olha Ela ficava só, um no pouco, teatro, caramba. você falou do Roberto Lage, né? Mas teve na sua vida Zé Celso Martinez Correia, teve na sua vida Elias Andreato, Vladimir Capella, André Maravilhoso. Garoli, enfim, Paulo Fari, tantos outros, né? Teve Uhum. o DNA do Zanoni, da Malu, a convivência com essa, mas a apuração veio desses grandes diretores com quem você trabalhou. Exato. Meu primeiro grande diretor, o meu mestre, foi o Márcio Viana, que aí é aqui do Rio, eu não sei se você chegou a conhecer bem ele, que foi Não, quem me Márcio não. apresentou. Exato. O Márcio morreu em 93, eu acho, 94, não, 95, uma coisa assim, faz muito tempo. Foi ele que me apresentou o Rubens Correia, ele dirigiu O Futuro Dura Muito Tempo, uma peça com Rubens Correia e Wanda Lacerda, deslumbrante. Aí ele veio dirigir a minha formatura na Cal. E dali eu entrei para o grupo dele. Aliás, eu e o Ramon, Ramon Botelho, a gente entrou para o grupo dele e foi o Rubens que foi falar para ele, falou, olha, aqueles dois ali você chame para o seu grupo. Aí, então o Rubens nunca soube, mas para mim ele era tipo meio padrinho, assim, porque foi ele que, sem querer, me colocou ali. E o Márcio foi uma identificação sensacional. O Márcio era um cara muito. É uma pena que ele tenha morrido tão jovem, sabe? Porque eu acho que ele estava fazendo coisas sensacionais hoje. Ele era muito criativo, inovador, ele era muito. E ele tinha uma coisa que me marcou muito, que assim, o nome do grupo era Muito Prazer. Uma época eu estava fazendo uma peça, eu fiz umas 4 ou 5 peças com ele. Aí uma época eu estava fazendo uma e eu estava meio incomodada porque eu estava louca para um projeto novo que estava começando, que era com textos de mulheres e tal, que veio a ser o último bolero. E, de repente ele viu que eu estava agoniada, ele falou, agora o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer a peça das mulheres. Ele falou, então você vai fazer. Então a gente resolve a outra e você vai fazer essa. Porque o maior termômetro é o seu prazer. Se, evidente, você está conectado com, né, com o teatro, com a coisa. Mas assim, o que você quer fazer é o que você vai fazer melhor. E, enfim, era o primeiro grupo, né, o primeiro diretor, e isso me marcou até hoje. Assim, eu fico buscando prazer nas coisas. E quando eu não consigo mais sentir prazer nenhum, eu me afasto. Eu não consigo ficar numa coisa e ficar
cultivando o desprazer, sabe? Sim, sim, sim. Um pouco isso. Você é bacharel em teatro e pós-graduada pela Cal. Queria que você falasse um pouco dessa relação com a Cal. E você é técnica em interpretação. É muito chique, Isadora Ferrit é muito chique. Técnica em interpretação cinematográfica no Instituto del Cine Madrid, na Espanha. Como Sim. foi ir estudar na Espanha? E por que, essencialmente, uma atriz de teatro vai fazer uma especialização, apurar sua técnica na Espanha e em cinema? Você queria coisas novas? E você vai atrás, né? O trabalho com o Márcio é a prova viva de que a inquietude é latente aí, né? É, é, é. Tem um lado cigana mesmo, É do Zanoni, é do Zanoni. que é do Zanoni, né? Que é uma família, os Ferrit, tem Ferrit aí, que eu ainda não identifiquei quem é, mas tem Ferrit aqui na live. E somos da Andaluzia, né? A família do Zanoni é Múrcia e Granada, é tudo Andaluzia. Então eu sou ritana, não tem como. Mas eu fui para a Espanha, na verdade eu fui meio. Eu estava num momento de uma depressão muito grande, foi por conta da morte do Márcio. Quando o Márcio morreu, foi um golpe assim, muito violento. E aí, a minha melhor amiga na época, Clara Kutner, ela estava indo morar na Espanha, porque ela é bailarina de flamenco, maravilhosa, diretora maravilhosa, mais dança flamenco. E eu estava querendo ir para a Europa. Então, eu comecei pela Espanha, porque ela estava indo, tinha uma referência, ela podia me ajudar, entendeu? Onde ficar quando chegasse e tal. Mas eu tinha planos de depois ir para a Itália, França, Inglaterra. Eu queria me perder pelo mundo. Principalmente Itália. Eu achava que na Itália. Só que quando eu cheguei na Espanha, me apaixonei loucamente. Foi uma coisa assim muito estranha. Um Pela mês depois. Espanha ou por algum espanhol? Não, a pessoa é megalomaníaca, pela Espanha inteira. E os espanhóis? Tudo junto. Tudo ao mesmo tempo, assim. E aí eu saí da Espanha, passei um mês na Itália e quis voltar, desesperado, assim, eu tô com saudade de uma sensação de banzo da Espanha, não do Brasil. E fiquei 3 anos direto, sem vir para o Brasil nenhuma vez e quase não voltei. Aí o que aconteceu foi que eu comecei, claro, você começa a procurar gente que faz teatro. E fiquei sabendo desse curso e entrei para fazer, achando que ia fazer só um cursinho livre. Só que eu também me apaixonei pelo pessoal desse curso, que são meus amigos, os donos dessa escola. Eles são meus amigos até hoje, o Esteban Roel, Ángel Astudillo. Toda vez que eu tenho dinheiro para viajar, eu vou para a Espanha. Eu nunca vou conhecer lugar nenhum do mundo, porque eu só vou para a Espanha. Eu sei como é. E toda vez que eu vou A gente visitar. junta dinheiro para viajar. Quando você junta o dinheiro, você vai para o mesmo lugar, ver as mesmas Vai para o mesmo lugar, é uma coisa jeca mesmo, que não tem jeito, assim. E aí era um curso que eu ia fazer um cursinho de um mês, acabei fazendo de 2 anos, o curso técnico. E lá, dentro do curso técnico, fui conhecendo pessoas de teatro e acabei fazendo 2 peças de teatro lá em Madrid, com pessoas de lá e tal. Que para mim foi uma super experiência, porque você entra num lugar em que ninguém te conhece, ninguém conhece seu pai, ninguém conhece sua mãe, ninguém tem nenhuma. Ninguém estudou no mesmo colégio que você, entendeu? Não existe nenhuma referenciazinha dessas que a gente. A Tuna do EC estava falando isso outro dia, assim, sobre a experiência de morar fora um tempo e trabalhar lá, como é muito bom. Maravilhosa. Ela está fazendo yoga, por isso que ela não pôde estar aqui. Mas antes disso, ela ficou comigo 40 minutos no telefone e só falou de coisas boas de você, viu? Ah, é? Que amor! Que amor! E ó, tá vendo? Eu senti para falar dela aqui agora. E aí é essa sensação que é muito boa, que a pessoa tá te olhando sem nenhuma referência prévia, sabe? Assim, tipo, é só você como você é mesmo, né? Foi uma super experiência. E também porque como eram comédias, as 2 que eu fiz, você tinha que treinar muito o sotaque. Eu ficava muito tempo treinando antes,
porque se você gagueja, perde o tempo da piada, né? Você acha que esse exercício, o fato de você ter feito a sua voz é muito presente nos trabalhos. Você tem uma voz muito específica, é uma sonoridade diferente, né? Assim, a gente tem atores que marcam em algumas coisas. Você é uma grande atriz em tudo. Interpretação, corpo, no vídeo, no cinema, na televisão, no teatro, mas a sua voz é de uma doçura, é de um canto. Foi um exercício ou alguma coisa natural? São detalhes que a gente vê, por exemplo, na sua voz, na voz de Chico Carvalho, por exemplo. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu estou viajando ou já falaram da sua voz para você? Não, já falaram muito, por isso que eu agora estou até começando a trabalhar também com locução, leitura de livros e tudo, porque eu falei, gente, as pessoas falam tanto. Sempre foi muito elogiado, mas eu acho que quando você tem uma coisa que é elogiada, você também cuida dela, sabe? Mais, tipo assim. Eu acho que assim, minha mãe tinha uma voz muito boa, o Zanoni tinha uma voz muito boa, eu acho que é hereditário, eu já nasci com uma boa voz, minha voz sempre foi boa. Mas eu faço exercício assim todos os dias da minha vida, independente de estar com peça ou não, entendeu? Eu faço não só esse, mas alguns. Não é que eu faça assim super disciplinada, mas eu faço todos os dias. Eu tenho o hábito, eu começo a sentir o rosto tenso, então eu tomo banho fazendo isso, tendo peça ou não. Então, assim, se eu percebo que a voz está um pouco magoada, eu cuido dela, eu tenho essa relação com ela. Mas acho que também tenho esse especial cuidado, porque isso sempre foi incentivado por dizerem que era bonita e tal. E eu gosto muito de vozes bonitas, eu acho isso. Mas, ao mesmo tempo, existem, por exemplo, eu estou desenvolvendo um trabalho de um documentário sobre a Glorinha Bottenmiller. Por exemplo, o meu TCC na faculdade foi sobre ela. E ela é a deusa da voz, né? Então, quer dizer, é um assunto que sempre me interessou, entende? Eu acho super importante. Ao mesmo tempo, Luciano Sabino, diretor de novela, assim, agradeço ele eternamente. Foi ele que um dia chegou para mim e falou assim, Isadora, sua voz já é boa, não precisa, né? Joga fora. Tá um pouquinho impostado, sabe? Tá um pouquinho... E aí, isso para mim, eu falei, cara, muito obrigada por me falar, porque as pessoas não falam. E aí, de repente, eu estava um pouco falando assim, e a gente não fala assim na vida normal, não é? Sabe? Assim, de repente, fala, eu posso falar assim desse jeito, você vai conseguir entender o que eu estou falando, porque a minha dicção é boa, não vai. Eu posso jogar fora, né? Ou jogar fora, entre aspas. Enfim. Bom, você falou do Sabino, de novela. Você já fez terapeuta, você já fez juíza em novela. Sabe que isso tem a ver com a voz, né? Tudo assim, personagem que a pessoa até parece que eu sou uma pessoa. Parece que era uma rapisoda, parece que era uma contadora, uma narradora ali, mesmo naqueles momentos, né? Você precisava conduzir as cenas. São sempre personagens sólidos, né, maduros. Mas o seu grande sucesso, Deus Salve o Rei, te apresenta para o Brasil, né? De certa forma, na televisão. E aí vem uma cozinheira do reino. E mais, na live que eu fiz com o autor de Deus Salve o Rei, o Daniel Adjafré, ele falou assim... eu perguntei para ele quais foram as surpresas felizes de elenco que ele teve na obra. E você foi o nome que ele citou. Ele falou... Jura? Sim. Isadora foi uma felicidade, uma surpresa muito boa. Tanto que a gente percebe o crescimento da personagem na obra e até assim, os toques de vilania que ela passa a ter. Como que foi essa obra-prima? Porque foi uma produção cinematográfica, né? Foi. Cara,
como eu te falei, eu tenho um pouco o vício de buscar o que me dá prazer nas coisas. Para mim, ali era uma sequência de coisas muito novas. Eu nunca tinha feito uma novela, porque uma coisa é você ir fazer uma participação de um dia, 2 dias, que é dificílimo, porque ainda mais se já está no fim da novela, você cai de paraquedas e você Sim. nervosíssimo, com o coração na boca e os atores já ali no cotidiano, né? Mas pegar uma novela inteira foi a primeira vez. E eu tive muita sorte, eu acho. Não sei como são as outras, porque foi a única que eu fiz inteira. Mas, assim, o Fabrício Mamberti, ele nasceu no teatro como eu, né? Entende? Sabe, ele tem pai, tio, tem, né, toda a Sim. família ali. E ele foi de grupo de teatro, então ele tem um pensamento, ele só chamou pessoas que tinham um pensamento do coletivo, da coletividade. Então, todos os. Um elenco 85% Sensacional. teatral. O elenco, a hora que eu cheguei, que eu entrei, eu dei de cara com Rafael Primor e Walter Breda. Eu falei, gente, tá tudo bem, vamos ser felizes, sabe? Duas pessoas que eu amo, sabe? Dois atores maravilhosos, pessoas incríveis, entendeu? Mas assim, enfim, bilhões de atores ali. Eu só estou te falando, no primeiro dia que eu cheguei no Projac, dei de cara com os dois, né? Então eu falei, não estou chegando num lugar tão diferente assim, né? Se o Walter Breda está aqui, assim, tá, eu estou em casa, entende? Assim, né? Eu tive um pouco essa sensação. Mas ali toda a equipe tinha um pensamento do coletivo. Então eu vivi momentos muito mágicos, assim, da gente terminar um dia de filmagem naquela cozinha maravilhosa. Assim, chegou na última cena, a gente já tinha terminado com um pouco de tempo, a gente rendeu, sabe? Terminou mais cedo. E de repente todos eles começarem assim, tipo, o diretor de fotografia com o diretor falando, se a gente tem mais um tempinho, então vamos refazer aquela primeira que ficou meia boa, que era um que eles queriam fazer uma super marcação, mas não ia dar tempo. Tipo, nem precisava, entendeu? O negócio já estava feito, era só pelo prazer mesmo de fazer o negócio. Aí a equipe inteira, vamos, 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 vamos. Eu falei, gente, que maravilhoso isso. Isso é muito maneiro, entendeu? Eu acho muito chato quando você está num lugar todo mundo assim, ai, mas vai fazer de novo. Ai, mas acabou. Entendeu? Não, ali tinha esse frisson que eu acho que isso tudo veio do Mamberti, sabe? Ele foi passando em todos os diretores, né? O Sabino, que também era de grupo de teatro, que tem essa generosidade, os diretores de fotografia. Gente, eles me davam aulas, sabe? Depois eu descobri que isso não era comigo. Eles gostam disso, sabe? Se o ator chega e pergunta, eles falam, olha, Gank, porque é tudo muito novo, muito diferente, né? Eu chegava mais cedo, a gente sempre espera, né? Em novela. E eu sempre sou a primeira a chegar. Então eu sempre esperava muito. Então eu comecei a fazer o seguinte, para não ficar dentro do camarim, naquele ócio, sabe, esperando, eu me arrumava, ficava prontinha e ia para o estúdio. E ficava assistindo todas as cenas, quietinha, né, muda, você não pode respirar, para não atrapalhar ninguém, imagina se. Mas eu ficava ali assistindo. Quando terminou a novela, eu falei, gente, eu quero dirigir. Não agora, ainda vai demorar muito, mas assim, eu fiquei completamente apaixonada pelo set, por tudo como funcionar. E agora eu estou fazendo um curso técnico de direção de cinema, que eu ainda não sei no que vai dar, Mas mas você é continuo professora, não é? Da estudando. Academia Internacional do Rio de Janeiro? Eu sou professora de interpretação e coordenadora de interpretação, mas faço como aluna o curso de direção de cinema. Maravilhoso. É. Maravilhoso. Porque eu nem sei se eu vou ser diretora, entendeu? Exatamente. Mas eu acho que mesmo para o ator é muito importante você entender o funcionamento de tudo, entende? Sim, Eu mas acho eu que acho muda muito muito. importante. A gente, se nós pegarmos as diretoras de televisão, por exemplo, a gente tem trabalhos primorosos. Me veio aqui duas na cabeça, Denise Saraceni e Amora Maltner, né? Então, Maravilhosas. se você pegar o compilado de trabalhos, são trabalhos incríveis. Me desculpe se eu estiver esquecendo de alguém, mas Vai ter Maria de Médicis, que eu adoro. sim, sim, mas aí
Vamos, por Aí vamos favor, ter que falar. colocar a Isadora Ferrite nessa lista. Na próxima live, na próxima. E você também fez se eu não me engano, o último trabalho do Magnani no teatro. Você esteve com o Magnani, infelizmente, no último trabalho, e foi assim, uma poesia, um sopro de delicadeza que era Elsa e Fred. Foi. Foi. O Magnani, o Betinho é um dos meus Clara melhores amigos. Kutner, você falou da Clara e a Clara chegou aqui, ó. Ela tá aí. Kutner, eu já falei mal de você. Não, Mas só a falei live maravilhoso. fica salva no IGTV, você pode usar depois contra ela. Falei que a culpa era toda dela. Não, então o Magnani, ele era, cara, ele era um dos melhores amigos do meu pai. Então dá essa relação um pouco de padrinho, sabe? Que não é exatamente, mas o Breda também tem essa relação. Para mim, eu cheguei em casa, sabe? E o filho dele é um dos meus melhores amigos. Aí, enfim, tem várias ligações, né, com o Magnani. Então o Magnani é aquele que quando eu enfim, comprei um carro e veio com defeito, era ele que eu dizia, ó, depois você se acerta com o Bigodudo, vai lá e resolve, porque eu tô precisando de pai. O Bigodudo, no caso, é o Zanoni. Depois você se acerta com ele. E ele ia, entendeu? Tem uma galera que faz assim a função de pai quando precisa. E o Magnani era essa pessoa. Essa viagem com a peça foi sensacional, porque a gente ia de carro os dois para não ir com a van com todo mundo. A gente a gente ficava junto no camarim, foi um deleite, assim, foi sensacional. E foi a peça que me trouxe de volta para o Rio, porque a gente ficou um mês aqui no Maison de France, e aí foi tempo demais. Eu nunca tinha passado um mês, eu fiquei 18 anos fora do Rio. E E nunca tinha você é passado um mês. carioca, né? Eu sou carioca, né? Me formei aqui e tudo. E aí eu falei, cara, não faz sentido não morar no Rio de Janeiro, é bom demais morar aqui, sinto muito, desculpa, amo São Paulo, mas assim, já tinha passado 15 anos em São Paulo, voltei, foi maravilhoso. E aí sim, e aí ele foi embora, né? Acompanhei ele até os últimos, no hospital era eu, a representante da família aqui. A gente tinha uma relação muito próxima mesmo, né? E O o Magnani Magnani. também foi cedo, né? O Magnani ainda tinha muita coisa para dar, né, pra gente. Não, o time lá de cima tá sensacional, né? Tá mesmo. Tá Incrível. sensacional. E a professora Isadora Ferrite? Porque você se mantém uma arte educadora. É um exercício também, te tira um pouco da zona de Principalmente. conforto. Os alunos, quem está aí que é aluno da Isadora, os alunos te nutrem também de energia e de coisas novas? Sim, muito, muito. E eu tento, às vezes eu. Bom, enfim, tem várias coisas nisso. Eu acho que para treinamento é isso que você fala. Eu gosto de dirigir, mas a minha especialidade, digamos assim, é direção de atores, né? É o que eu mais trabalho. O resto vem em segundo plano, entendeu? O foco é a direção de atores. Então, dando aula, eu fico me treinando, sabe, o tempo inteiro, porque você tem que dar soluções o tempo inteiro ali, sabe, e sacar qual é a solução para um não vai ser a mesma solução para o outro. Então, isso é um exercício maravilhoso. Às E sem vezes eu contar que até me. você dando aula, né? Tudo precisa ter um motivo, né? É diferente de uma direção onde não quero, corta aqui, põe ali, né? O lecionar e dirigir a produção é onde você está ensinando, não é simplesmente não quero, não pode, não funciona. Você tem que dar o porquê e explicar o porquê de não querer, né? E fazer a pessoa entender, porque às vezes você explica e não. Porque senão não adianta eu dirigir, conseguir um bom resultado, mas depois a pessoa não conseguir fazer aquilo sozinha. Então, se consigo e a pessoa faz bem, eu tenho que fazer ela entender qual foi o percurso que ela seguiu, né, para chegar ali, para ela conseguir fazer aquilo sozinha depois. É um exercício maravilhoso.
Eu tive um professor, não vou dizer quem é, no Célia Helena, que um dia ele virou para mim e falou assim: ah, Pedro, você é um charlatão. E eu ria. Aí ele falou assim: por que você está rindo? Eu falei: não, porque eu adorei. Você está achando que foi uma crítica? Eu Uma achei crítica. maravilhoso. Eu estou levando como elogio. Tá ótimo. Adorei. Muito bom, muito bom. E tem muito recado para você aqui, ó. Anne de Souza, Isadora, o seu amor pelo que faz é notado pelo brilho dos seus olhos. Querida da arte. Aline Doc está dizendo que foi sua aluna. A Ana Sim. Paula Tabalipa. Olha a Ana Paula aqui, olha. Maravilhosa! A gente fez uma série juntas. A gente fez Dependentes, uma série do Bosco Brasil com direção do Marco Altberg, o ano passado. Ela é maravilhosa. Tem que fazer, gente, roteiristas, sigam esta mulher e façam um filme sobre... Não, um filme só não vai ter, tem que ser uma série sobre a vida dela, porque ela senta do seu lado, ela conta uma história atrás da outra, você fica enlouquecido. Eu não sei como é que você vê aquela lourinha assim, você fala, meu Deus, essa mulher. Já vou aproveitar então e chamar a Ana Paula para uma live comigo. Assim a gente tem um tempinho para discorrer todas essas histórias. Vão ter que ser 3 lives, viu? A gente faz, vai ser o Madrugadão com a Tabalipa. Fica o convite aqui, ó. A Aline falou: excelente professora, partilha muito, né? O Renato sempre tentando contaminá-los do desejo, sabe? Uma vez eu vi o Zé Celso falar isso, porque teve uma atriz, imagina, ele teve uma inspiração de fazer uma cena com a menina, e aí a menina não quis fazer a cena, porque ia ter que ir para a pista e ela estava de meia calça. Ela falou: ah, mas é que eu tô de meia calça. Aí ele descascou nela. E todo mundo ficou: pô, Zé, você exagera. Aí ele falou: vocês superestimam a palavra talento, porque ele falou alguma coisa tipo: você não tem talento. É tipo, muito radical, ainda mais vindo de quem é, né? Só que ele falou: vocês superestimam a palavra talento. Talento é desejo. Se você dá mais importância para sua meia calça do que para fazer uma cena comigo, aqui o Zé Celso, inspirado para fazer uma cena com ela, no meio do Teatro Oficina, e ela acha a meia calça dela mais importante do que isso... então, eu não estou nem dizendo que ele tem a razão de dizer que talento é desejo, sim, mas aquilo me marcou muito. Mas, na verdade, faltou uma vontade ali. Uma vontade que o faminto não perderia, né? É isso. Se você tem que ter fome, porque senão você não faz. Sim. Né? Então, acho que isso é a coisa que eu mais encho o saco dos meus alunos. Sim, totalmente. Miniene Ávila. Eu fui aluna dela na oficina Mazzaropi. Renato Modesto. Muitos anos. Essa fala da Isadora me lembra os tempos de projeto Ademar Guerra. Maravilhoso, Ademar Guerra. Eu participei do Ademar Guerra. Você aqui. O quê? Muito carinho, muito amor por você aqui, todo mundo exalando aqui, ó. Que delícia! E o Mapa Cultural Paulista também eu fiz, e foi também muito importante, porque você tem que fazer críticas. Estava vendo a sua live com o... Oh, meu Deus! O crítico. Dirceu. Oi? Não, com o Dirceu. Com o Décio, como é que você fala? Desculpa, olha só, o Dib, é porque ontem eu fiz... Nossa, tá evoluído, você quer fazer com meu pai também? Com o Décio de Almeida Prado, olha, imagina. Olha, se você quiser live com meu pai, manda um beijo pra ele, tá? Pô, ia ser um prazer, seu pai, Malu, mãe Nhane, todo mundo. É que ontem eu fiz com o Dib Carneiro Neto. Mas você estava assistindo com o Dirceu Alves Júnior. O Dirceu. Tudo começa com um D. Vai ficar difícil. Ele está falando dessa questão da crítica. Cara, para mim foi uma escola ter feito o mapa cultural, porque você tem que ir, você tem que assistir. Primeiro que eu estava sempre com pessoas incríveis de teatro, e depois você tem que fazer uma crítica vendo, não é dizendo se você gostou, se você não gostou, porque assim, o próprio Dirceu, você pediu para ele falar de atores e de atrizes. Eu disse: é muito lindo isso, porque tem atores e atrizes que ele fala
que eu super concordo, que eu amo. E tem outros que eu falo, jamais eu ia colocar na minha lista de favoritos. Tem uma coisa muito de gosto pessoal mesmo, sabe? Sim, É, sim, e sim. não tem como ter uma unanimidade, né? Mas ali Não, você e tinha que o fazer o crítico exercício que está de... num lugar, por exemplo, de ser, teve, né? Há sempre. O Kaká, por exemplo, teve uma época aí que descascou o Dirceu por uma crítica ao ornitorrinco. Então, assim, não é fácil para o crítico também, né? Porque Não, tem a não é. questão dele ter que exercer a função dele e tem a questão também de que, às vezes, ele apanha da classe, do público, por causa Não, deve ser disso. dificílimo. O Deve ser Dibe Carneiro, dificílimo. ele falou, Pedro, é impressionante ontem. E o Dibe ainda é crítico de teatro infantil. Ele falava, Infantil. engana-se quem acha que o crítico recebe milhões de curtidas e milhões de compartilhamentos quando tece uma crítica ruim. Ele falou, eu quando elogiava, bombava. Quando eu criticava, não. Ele falou, por quê? Porque a classe não queria compartilhar ideias e matérias que criticavam outros amigos. Então, a minha audiência ia embaixo. Mas, mesmo assim, independente da audiência, eu precisava manter a linha condutória daquilo que eu acreditava, né? Como crítico de Lógico, teatro. lógico, lógico. Lógico. Não, eu não estava nem. Eu estava falando assim do exercício. É que eu não sou crítica, eu não pretendia ser, mas ali a gente ia como, como júri, né? Só que ao invés de simplesmente dar a Debatedor, né? nota. Usava o termo debatedor, né? Muitas Exatamente, vezes. porque daí você tem que pensar em cada aspecto. A iluminação, ela ajuda ou ela atrapalha? Por quê? O que que eles queriam com isso? O que que eles conseguiram? E aí tudo, cada aspecto, entendeu? Você tem que entender o que que onde eles estavam querendo chegar e onde eles se perderam. E não se eu concordo ou discordo, se eu acho de bom gosto ou não, entende? E, e, Sim. e a gente tinha que escrever tudo isso. Então, assim, para mim foi uma pós-graduação, sabe? Uma escola, ter que. Peraí, não. Entender, discernir uma coisa da outra, sabe? Assim. Sim, sim. E ainda contribuir, né? Porque Exato, eles exato. precisam muito absorver aquilo. Então, o debatedor de ações como o Mapa Cultural Paulista, ele precisa ainda contribuir com aquele artista de alguma forma, né? Exatamente, exatamente. Olha só, Ajudar Luísa mesmo, orientar. Thierry por aqui. É a Luísa que chegou? Também fiz a mesma série que a Ana Paula Tabalipa. Luísa. Maravilhosa. O que foi na Navalha na Carne, né? Agora, recentemente, aí, com a Eu Luísa. assisti, maravilhosa. Maravilhosa. Oi, Luísa, querida. E também, como você, vem de uma família de grandes artistas, né? Sim, sim. Eu encontro, quando eu fui assistir Navalha, estava a mãe dela lá, e ela veio, você que é Isadora? Aí me abraçou assim, eu fico, é claro, porque ela era muito amiga do Zanoni. Aí eu ganho umas heranças, assim, sabe? Isso é bom, sabe? Eu acho bom, assim. Tipo, você é uma pessoa que está aberta, te dá um carinho. Ela me deu um abraço que eu nunca vou esquecer. Claro, mas era um carinho que eu falo, sim, eu aceito a herança do carinho E dele. ali é todo mundo, como na sua família, é todo mundo lindo, gato, maravilhoso, enche os olhos e o coração, né? É, exato, exato. Que bom, Luísa, ter você aqui com a gente. Isadora, Ela o está dizendo que a mãe dela futuro. amava meu pai. É. Eu Ah, senti, eu senti no abraço que ela amava meu pai. Ah, maravilhosa. querido. Luísa querida. Vem cá, e o futuro, Isadora? O que você está pretendendo aí? Está dando para ter conteúdo online? Está pensando em alguma coisa nessas performances da web? Você está no Redes? Eu estou no Rede e eu falei para o Airoldi, assim, quando começou a pandemia, todo mundo, né, ficou muito abalado, todo mundo muito em pânico, e eu estava, assim, muito pessimista mesmo, assim, muito pessimista. E estava sem nenhuma perspectiva.
E aí, quando o Renato Wimmer me chamou, me falou da rede, e eu conheço o iRoad, mas não sabia. Aí ele falou para a gente pensar em alguma coisa, eu propus o texto que a gente fez, que era o Renato Wimmer, a Fernanda Viacava, o Quase Nada. O Henrique Manuel e a Cris Murilo, que é uma atriz sensacional aqui do Rio. Então, assim, metade do elenco era de São Paulo, metade do Rio, e a gente ensaiando em casa, sem saber se aquele negócio ia dar muito certo. Cara, de repente a gente fez mais de 10 ensaios para fazer uma leitura. Aquilo, e assim, eu ia dormir, daí acordava no meio da noite. Claro, é isso que eu tenho que falar para a Fernanda, que ela tem que pensar, que não sei o que não sei o que. Aí aquilo me tirou, assim, do fundo do poço, sabe? Fundo do poço não, mas assim, aquilo me deu um ânimo. E eu comecei a ver várias coisas. A peça do Mahat me marcou muito, chama A Peça, do Mahat Descartes. É, me deu branco agora o nome da diretora, que é maravilhosa. Ela era do grupo 19, esqueci o nome dela. Daqui a pouco vem. Mas, enfim, vários trabalhos. É que do Mahat me marcou porque era ao vivo e era uma peça que você fica, peraí, mas o que está acontecendo? Isso está acontecendo agora ou é gravado? O que é isso? Sabe quando você vai assistindo uma coisa e vai pensando, dá para fazer isso? Então tem essa possibilidade. Eu acho que a gente está nesse momento. A Clara Kuttner, que está aí, ela dirigiu O Passarinho com a Aninha Kuttner, já uma peça que já ficou em cartaz, acho que fez Rio e São Paulo, e agora fizeram no apartamento da Ana. Então é sensacional, de repente os vizinhos começam a contracenar com ela, e entra na cena, ela contracena com os vizinhos. Eu estou achando tudo muito interessante, porque a gente não sabe exatamente, não é exatamente que esse formato tenha se esgotado, ele iniciou um movimento. Eu acho que, a partir daí, mesmo voltando ao presencial, eu acho que não vai ser esquecido esse novo jeito de fazer, Eu acho que sabe? ele vai agregar, né, Isadora? Vai agregar. Digamos que a gente estivesse com o espetáculo numa sala, pegar uma sala de 150 e poucos lugares. Cândido Mendes, o teatrinho de arena do Cândido Mendes ali, que é uma sala de 154 lugares. Às vezes isso vai ajudar, porque quem não é do eixo Rio-São Paulo, ou que não é nem do Brasil, vai poder ver talvez esse espetáculo por um outro valor online. Exato. Exatamente. Isso vai agregar o teatro. Nunca vai ocupar o lugar, não é teatro, é uma performance online, mesmo porque o público está faminto de vontade de ver teatro de novo, e a hora que puder, eles vão lotar a sala, se Deus quiser. Eu também estou esperando isso, que essa seca de agora dê um aumento quando voltar. Mas eu acho que abriu muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Inclusive isso, de amigos da Espanha poderem assistir peça daqui e de agora, da metade do elenco ser de São Paulo, a outra do Rio, da gente poder trabalhar com pessoas de fora, de outros lugares, e linguagens novas. E eu acho que tem uma coisa que, assim, como eu estudo audiovisual, eu sei o quanto a gente tem medo da câmera. Mas é um pânico, é um medo, entende? E é um respeito. E elas são... De televisão, então, é um acontecimento histórico a câmera, né? Um troço gigante, carérrimo. Você pensa, meu Deus, assim, é um negócio... E aí é o super diretor de fotografia. Então a câmera, ela vira realmente, assim, um tabu. Eu acho que essa coisa de pegar o celular, vem aqui, fala, e aí vai, e afasta, e sai andando pela casa, e vai, e você está se acostumando, e a gente está aqui fazendo essa live, eu estou me vendo e estou te vendo, e eu acho que essa quebra desse decoro, dessa formalidade com a câmera, e a quantidade de exercícios, sabe? Tem atores que não param, você vê a Nicole Cordery, ela fez uma coisa, ela faz outra, ela faz um número, ela faz uma websérie, ela faz não sei o quê. Eu tenho certeza que isso vai ajudar. Né? Os meninos dos sátiros, Ivan também, com a arte de encarar o medo. Sim. Andreato está fazendo um Pessoa. Está fazendo Pessoa. Também aqui. Ele é maravilhoso. Eu acho que isso vai melhorar o trabalho do ator. Eu acho isso importante, entendeu? Eu acho que vai deixar uma marca positiva nesse sentido.
Sim. sabe? Eu acho que isso vai ser bom, não só para a câmera, mas também para o teatro. Eu estava falando outro dia num bate-papo. Porque, assim, antes a gente fazia teatro para 400, 500 pessoas, né? Mas agora a gente usa a salinha de ensaio do teatro de 500 pessoas para fazer a nossa peça. A gente faz para 30, para 20. Então, o teatro está mais íntimo também. Então, a mentira, digamos assim, ela tá menos, tem menos espaço para ela. Eu acho que aquele teatrão em que a gente fala. Não cabe no Cândido Mendes, como você disse. O Farsesco, ele vai estar em outro lugar, né? Não que ele vai É, deixar de existir, mas ele vai estar em outro lugar. ele pode existir se ele tiver muita verdade, mas se ele for só na forma, eu acho que não, o público, eu já não tenho paciência, entendeu? Sim, quando é mentira. E eu acho que o trabalho, o exercício da câmera serve para ela. Ela é essa maior máquina de revelar mentira que tem, né? Assim, Sim. você tá aqui, Chegou se eu mais tô uma mentindo, eu Ferrite, tô ó, a vendo. Rúbia. Ah, essa é a mulher do meu primo Augusto. Ah, essa você conhece, então. Essa eu conheço, mas Xi Deixa eu eu mandar ainda um tenho beijo que para descobrir quem Bárbara é. Santos. Se eu não me engano, conheci a Bárbara, acho que num dos ensaios do Elias do Pessoa. Isadora, quando dá 1 hora de live, o Instagram chuta a gente daqui. Ele derruba Ah! mesmo, sem dó. Mas é para deixar com vontade de quero mais, para mais gente bater papo com você, para mais gente poder vir bater papo. Tá, vou falar rapidamente. Eu vou fazer mais 3 leituras agora como atriz. A Fábrica de Chocolate no site da Cal, no Instagram da Cal, que é a direção, oh meu Deus do céu, do Luiz Borlaneto. Daí vou fazer um Daniel MacIvor, que é Corra Bob, com direção do Renato Wimmer, dia 4 de setembro. E dia 18 de agosto tem um texto Dentro do Tempo, da Tereza Menezes, com a Bri Fioca, que é mãe da minha irmã, Maravilhosa, Bri. Eu maravilhosa, fiz oficinas e com a Bri. E a ela Rúbia é falou que maravilhosa. a Xi é a Kiara Ferrite. Ah, Kiara, prima, Então tá tudo em casa. amor, Você me tudo em manda as casa. artes dessas leituras para a gente divulgar, por favor. Mando, mando. Muito obrigado, viu, por compartilhar um Obrigada, pouco da sua querido. história aqui nesse bate-papo. Adorei, adorei. A gente se vê, a gente se Beijo, beijo fala. para todos. Um beijão. Até a Beijo, próxima. querido. Tchau. Até.